Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de História. Discutir um pouquinho aqui hoje com vocês, pessoal do oitavo ano, sobre a independência do Brasil, né? Vamos entender um pouquinho como aconteceu esse fato. Eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, né? Eu separei uma obra de arte para vocês, um quadro que está lá no museu em São Paulo, do Ipiranga, né? Esse quadro ele retrata, né? O grito de Ipiranga, né? Já viram falar independência ou morte, tem Dom Pedro ali, né, em cima com o cavalo com a espada, né, erguida, cercada pela guarda, as margens do rio Ipiranga, onde ele dá o grito, né, independência ou morte. Sei que vocês já ouviram falar essa história, mas vamos entender exatamente, né, o que aconteceu ali. Nas aulas anteriores nós vimos, né, a vinda da família real para o Brasil. Lembra, Dom João, o rei vem de Portugal, vem aqui para o Brasil, e as mudanças que ocorreram com esse fato. O Brasil, é importante se lembrar que ele era uma colônia de Portugal. O que é isso? Colônia quer dizer que Portugal, né, era a metrópole, Brasil a colônia. Isso quer dizer que tem uma relação de dependência. O Brasil não podia criar suas próprias leis, não podia fazer comércio com quem ele queria. Portugal que decidia isso. Então isso aqui era uma região que Portugal dominava. Se o Brasil quisesse vender para algum país, algum produto, tinha que passar para Portugal e Portugal revendia. A mesma coisa para comprar. Se o Brasil aqui quisesse comprar alguma coisa de algum país, Portugal negociava com esse país e vendia para nós mais caro. Então isso é o pacto colonial, uma imposição, tá bom? Com a vinda da família real para cá, algumas mudanças vão acontecendo no Brasil. A principal delas ali é a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal. O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um reino unido a Portugal. Inclusive a sede do governo português estava aqui, tá bom? E outra coisa, a abertura dos portos às nações amigas. O que isso quer dizer, pessoal? A abertura dos portos significa que agora o Brasil podia negociar diretamente com vários outros países, amigos de Portugal, né? Então os comerciantes daqui começaram a vender muito para outros países, né? A exportar produtos plantados aqui, o açúcar, diversos outros produtos. Só que em determinado momento, quando acaba a guerra com Napoleão lá em Portugal, vai haver uma revolução liberal lá, chamada Revolução do Porto, onde os comerciantes portugueses vão tomar o poder e vão começar a pensar numa recolonização do Brasil, em voltar aquele pacto colonial, em fechar os portos brasileiros novamente, né? Para isso seria fundamental a volta da família real para lá. Então começam a pedir, a exigir a volta. O rei volta para lá, Dom João, tá bom? Volta para Portugal, fica o filho dele aqui, Dom Pedro. Mas já estava tendo um processo no Brasil, né, de ruptura, de romper. Houve algumas revoltas, como em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, queria separar Minas do resto do país, né? Em Pernambuco também, Confidência Baiana, que foi uma revolução mais popular, mas já estavam ocorrendo revoltas no Brasil que questionavam esse domínio de Portugal aqui. Esse fato, né, de tentar fechar os portos foi que estopim ali, principalmente para a elite agrária que exportava, exigir uma ruptura com Portugal. Então Dom João volta para lá e ele fala, olha, que se for para ter uma revolução para o filho dele, que seja feita por você, que é meu filho, e há de me respeitar, né? Já imaginando que teria um processo ali de ruptura. Depois começam a exigir a volta de Dom Pedro também para lá. Dom Pedro não vai, então tem que ter o famoso dia do fico. Ele fala, se é para a felicidade geral da nação, né, para o bem de todos, diga ao povo que eu fico. Ou seja, ele não está obedecendo, né, as ordens de Portugal. Ele já está começando a romper ali. Diante desse processo, né, Portugal envia um documento então, exigindo, né, a volta para lá. E nesse contexto, José Bonifácio, né, considerado patriarca, né, da independência, ele vai organizar um manifesto, né, com o chamado Partido Brasileiro, pessoas aqui do Brasil ligadas à exportação, né, dos produtos também, que entregam um documento para Dom Pedro falando para ele romper com Portugal, que estava, né, apoiando ele. E ele encontra Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro, tudo indica que tinha uma amante lá em Santos, ele estava voltando, né? E foi nas margens do rio Ipiranga que encontrou ele. E aí Dom Pedro fala então nessa frase, né, independência ou morte e tal, que o Brasil seria independente de Portugal, não iria aceitar, né, obedecer às ordens de Portugal e nem voltar a fechar os portos. Apoiado, claro, pelas elites exportadoras, né? Então, assim, quais foram os limites dessa independência? Primeiro, o Brasil, né,
o fato dele falar que ele é independente não quer dizer que realmente seja, né? Precisa ter reconhecimento internacional, precisa fazer tratados. Então Portugal não reconhece e o Brasil passa a fazer uma série de tratados, né, de negociações, até que faz um acordo, né, de pagar para Portugal aceitar a independência 2 bilhões de libras esterlinas. O Brasil pega esse dinheiro emprestado, né, da Inglaterra, inclusive. Então o Brasil surge independente ali, mas com uma dívida já com outro país, né? Outra questão, não vai mudar muitas estruturas do país, né? O Brasil vai se tornar independente de Portugal, mas quem governa o Brasil é filho do rei de Portugal. Vai continuar sendo uma monarquia, vai continuar tendo escravidão, o Brasil vai continuar sendo um país, né, que produz produtos plantados aqui agropecuários e exporta para fora. Então não vai mudar de fato as estruturas do país, tá bom? E aquele quadro que nós vimos também, ele foi pintado muito tempo depois, tá? Ele foi encomendado, né? E tudo indica que não aconteceu bem dessa forma, ora. Pode ver que eles estão com os trajes de gala, todo com o exército. Eles não usavam essas roupas a todo momento, né? Ele encontrou, né, com Dom Pedro vindo da casa, possivelmente da sua amante de Santos, então ele não estava com essas roupas de gala. Tudo indica, inclusive, que ele estava com uma mula, que ele parou na margem do Ipiranga e estava com uma indisposição estomacal. Então tem várias histórias em torno disso, tá? Mas esse quadro, ele retrata essa situação, não quer dizer que foi exatamente igual. Isso é uma obra para exaltar o feito e tal, tá bom? O Brasil não muda muitas estruturas, então, a partir da sua independência, né? Ele vai ser governado por Dom Pedro I, e esse período, né, a independência, esse grito, né, como é chamado, foi no dia 7 de setembro de 1822. O primeiro reinado, então, vai ser o período que Dom Pedro I vai governar. Ele vai de 1822 a 1831, tá? Chamado de primeiro reinado, que nós vamos ver na próxima aula. Bons estudos, até logo, pessoal.